O segredo da esposa esquecida de Moisés. Nas páginas sagradas do livro de Êxodo, entre os capítulos 2 e 18, repousa uma história extraordinária que poucos ousaram explorar completamente. Uma mulher que enfrentou a morte numa noite sombria, realizando um ritual sangrento que salvaria a vida do maior líder de Israel. Êxodo 4, versículo 24. O que aconteceu com ela? Por que ela desapareceu da narrativa? Prepare-se para uma jornada fascinante pelos bastidores da vida de Moisés, revelando segredos surpreendentes sobre sua esposa, frequentemente esquecida. A vida de Moisés. Antes do Êxodo, Moisés, um dos personagens mais emblemáticos da Bíblia, teve uma vida repleta de reviravoltas antes de se tornar o grande líder que conhecemos. Nascido em uma época conturbada, quando o faraó do Egito havia decretado a morte de todos os meninos hebreus, Êxodo 1, versículo 22, Moisés foi salvo pela fé e coragem de sua mãe Joquebede. Ela o colocou em um cesto à beira do rio Nilo, confiando na providência divina. Êxodo 2, versículo 3. Foi assim que a filha do faraó o encontrou e o adotou como seu próprio filho. Êxodo 2, versículos 5 e 6. Moisés cresceu nos suntuosos palácios egípcios, recebendo a melhor educação e treinamento disponível. Atos 7, versículo 22. No entanto, à medida que Moisés crescia, ele não podia ignorar suas raízes hebraicas. Ao presenciar a opressão de seu povo, seu coração se encheu de indignação. Um dia, ao ver um egípcio espancando um escravo hebreu, Moisés não conseguiu se conter e acabou matando o agressor. Êxodo 2, versículos 11 e 12. Percebendo que seu ato não passaria despercebido, Moisés fugiu para o deserto de Midian. Êxodo 2, versículo 15, deixando para trás sua vida de privilégios e conforto. Foi nesse exílio, aparentemente imposto, que sua jornada espiritual realmente começou. No deserto, Moisés encontrou refúgio junto a Jetro, um sacerdote midianita que se tornou seu sogro. Êxodo 2, versículo 21. Foi também lá que ele vivenciou o chamado divino por meio da sarça ardente, quando Deus o comissionou para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Êxodo 3, versículo 10. Mas antes de se tornar o grande libertador, Moisés precisava aprender lições valiosas no deserto. Ele desenvolveu humildade, paciência e uma profunda conexão com Deus. Foram 40 anos de preparo, Atos 7, versículo 30, moldando seu caráter para a missão que estava por vir. Foi nesse período, longe dos holofotes, que Moisés encontrou amor e instituiu sua família. Ele se casou com Zípora, filha de Jetro, e teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Êxodo 2, versículos 22. Essa fase de relativa tranquilidade antecedeu a grande tempestade que estava prestes a sacudir o Egito. Pouco se fala sobre esses anos formativos de Moisés, mas eles foram cruciais para o seu desenvolvimento como líder e profeta. As experiências no deserto, longe da fama e do poder, ensinaram-lhe lições que seriam essenciais para guiar o povo de Israel rumo à terra prometida. Assim, quando chegou a hora de Moisés retornar ao Egito e enfrentar o faraó, ele não era mais o mesmo homem que havia fugido décadas antes. Ele estava pronto, não por sua própria força, mas pela graça e poder de Deus que o sustentavam. Êxodo 4, versículo 20. A vida de Moisés antes do Êxodo nos lembra que Deus muitas vezes nos leva por caminhos inesperados, moldando nosso caráter longe dos olhares do mundo. E quando chega a hora de cumprir nosso chamado, Ele nos capacita com tudo o que precisamos para realizar seus propósitos. O casamento de Moisés com Zípora. No meio da jornada de Moisés no deserto de Midian, um encontro inesperado mudou o rumo de sua vida. Junto ao poço, ele se deparou com as filhas de Jetro, um sacerdote midianita, sendo importunadas por pastores locais. Com seu senso de justiça aguçado, Moisés as defendeu. Êxodo 2,
versículos 16 e 17, demonstrando a coragem e integridade que o definiriam como líder. O casamento de Moisés e Zípora. Impressionado com as ações de Moisés, Jetro o convidou para sua casa. Êxodo 2, versículo 20. Foi assim que Moisés conheceu Zípora, uma das filhas de Jetro. O nome Zípora significa pássaro ou pequeno pássaro em hebraico, sugerindo uma mulher de espírito livre e graciosa. O casamento de Moisés e Zípora foi um ponto de virada na vida do futuro profeta. Após anos de solidão e errância no deserto, ele encontrou companheirismo, amor e um lugar para chamar de lar. Zípora se tornou sua confidente, sua parceira na vida e na fé. Êxodo 2, versículo 21. Pouco se sabe sobre a personalidade de Zípora, mas alguns relatos bíblicos nos dão vislumbres de seu caráter. Em Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26, Moisés, o líder escolhido por Deus para libertar os hebreus da escravidão no Egito, encontrava-se em um momento de profunda provação divina. O encontro era tenso e misterioso. Deus estava prestes a tirar a vida de Moisés por um descumprimento ritual crucial, a circuncisão de seu filho. Naquele momento de extremo perigo, foi Zípora quem tomou nas mãos o destino de sua família. Com determinação firme e coragem, sem hesitação, ela realizou um ato decisivo. Zípora pegou uma pedra afiada e realizou rapidamente o ritual da circuncisão em seu filho. Seu ato não foi apenas um gesto mecânico, mas uma declaração profunda de fé e obediência. Com o sangue do ritual, ela literalmente salvou a vida de Moisés, aplacando a ira divina. Naquele momento desértico, Zípora demonstrou mais do que amor maternal ou respeito conjugal. Ela revelou uma compreensão profunda dos mandamentos divinos, uma coragem que transcendia o medo e uma fé que agia instantaneamente quando necessário. Em Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26, está escrito: Estando Moisés no caminho numa estalagem, veio o Senhor ao encontro dele e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou-o aos pés de Moisés, dizendo: Certamente tu és para mim um esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Zípora, esposa de Moisés, rapidamente realiza a circuncisão de seu filho, sugerindo que ela reconheceu a gravidade da situação e entendeu o motivo da ira divina. Ao tocar Moisés com o prepúcio do filho, ela parece santificá-lo ou cumprir a exigência do pacto. Um casamento de culturas diferentes. Esse episódio também revela a dinâmica única do casamento de Moisés e Zípora. Eles vieram de culturas diferentes. Ele, um hebreu criado na corte egípcia, ela, uma midianita, filha de um sacerdote. No entanto, juntos, encontraram um terreno comum na adoração e obediência ao Deus verdadeiro. Êxodo 18, versículo 11. O casamento deles enfrentou desafios, como qualquer união. A missão de Moisés de libertar os israelitas exigiu sacrifícios de ambos. Zípora teve que lidar com longos períodos de separação enquanto Moisés cumpria seu chamado no Egito. Êxodo 4, versículo 18. Ela também enfrentou a responsabilidade de criar seus filhos praticamente sozinha. No entanto, através de tudo isso, Zípora permaneceu uma figura constante na vida de Moisés. Ela foi sua âncora em tempos de turbulência, seu porto seguro em meio às tempestades. Mesmo quando não mencionada diretamente, sua presença silenciosa permeia a narrativa do Êxodo. A força da parceria na fé. O casamento de Moisés e Zípora nos ensina sobre a importância de parceria e apoio mútuo na caminhada da fé. Em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 10, está escrito: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Eles enfrentaram desafios extraordinários juntos, sustentando um ao outro nos momentos mais difíceis.
Seu amor e compromisso foram um testemunho da graça de Deus operando em suas vidas. Embora a Bíblia não se aprofunde nos detalhes de seu relacionamento, podemos imaginar os momentos de intimidade, risadas compartilhadas e orações fervorosas que pontuaram sua união. Juntos, eles formaram uma equipe que confiava no propósito de Deus, vivendo uma parceria marcada por fé, coragem e devoção. O poder de um relacionamento alicerçado em Deus mudaria o curso da história, não por sua própria força, mas pela fé inabalável no Deus que os uniu. Assim, o casamento de Moisés e Zípora se destaca como um lembrete do poder de um relacionamento alicerçado em Deus. Eles nos inspiram a buscar parceiros que nos encorajem, desafiem e caminhem ao nosso lado na jornada da vida e da fé. Um amor abençoado por Deus pode superar qualquer obstáculo e realizar o extraordinário. A fuga do Egito e a separação de Moisés e Zípora. Após o chamado divino na sarça ardente, Êxodo capítulo 3, versículo 10, Moisés não pôde mais ignorar sua missão. Com o coração pesado, ele se despediu de Zípora e seus filhos, Êxodo capítulo 4, versículo 18, sabendo que o caminho à frente seria árduo e incerto. A separação foi dolorosa para ambos, mas eles confiavam que Deus os sustentaria através da distância. Moisés partiu rumo ao Egito, deixando para trás a segurança e o conforto de sua vida em Midian. Ele sabia que enfrentaria a ira do faraó e a possibilidade de rejeição de seu próprio povo. Êxodo capítulo 4, versículo 1. No entanto, a promessa de Deus de libertar os israelitas da escravidão queimava em seu coração. Êxodo capítulo 3, versículo 8, dando-lhe coragem para seguir em frente. Enquanto Moisés navegava pelos desafios do Egito, Zípora enfrentava suas próprias lutas em casa. Como esposa e mãe, ela agora carregava a responsabilidade de cuidar da família sozinha. Os dias eram longos e as noites solitárias, mas Zípora encontrava força na sua fé inabalável em Deus. Ela criava seus filhos, Gerson e Eliezer, com amor e dedicação, ensinando-lhes sobre o Deus de seus antepassados. Mesmo na ausência de Moisés, Zípora mantinha viva a chama da fé em seu lar, lembrando a si mesma e a seus filhos das promessas divinas. No entanto, a separação não foi fácil. Zípora certamente sentia saudades do companheirismo de Moisés, de seu riso caloroso e de sua presença reconfortante. Ela ansiava por notícias dele, imaginando os desafios que ele estaria enfrentando no Egito. Enquanto Moisés confrontava o faraó e testemunhava as pragas devastadoras que Deus enviava sobre o Egito, Êxodo capítulo 7, versículo 12, Zípora enfrentava seus próprios desafios diários. Ela tinha que ser forte para seus filhos, provendo para suas necessidades físicas e emocionais, mesmo quando seu próprio coração estava apertado de saudade. A separação de Moisés e Zípora nos lembra dos sacrifícios que muitas vezes são necessários quando seguimos o chamado de Deus. Nem sempre é fácil deixar para trás aqueles que amamos, mas a obediência a Deus deve ser nossa prioridade. Mesmo na distância, podemos encontrar conforto sabendo que não estamos sozinhos. Deus está conosco em cada passo do caminho. Zípora não impediu Moisés de seguir a vontade de Deus, mesmo que isso significasse ficar sozinha. Ela entendeu a importância de sua missão e estava disposta a fazer sacrifícios para vê-la realizada. Assim, enquanto Moisés liderava os israelitas para fora do Egito em uma jornada épica, Êxodo capítulo 12, versículo 31, Zípora mantinha-o forte em casa. Ela era a rocha silenciosa, o pilar de força e fé que sustentava sua família nos momentos mais desafiadores. A separação pode ter testado seu relacionamento, mas também revelou a profundidade de seu amor e compromisso mútuos. Moisés e Zípora demonstraram que, mesmo separados, dois corações podem permanecer unidos quando alicerçados na fé em Deus. O reencontro de Moisés e Zípora, após a dramática libertação dos israelitas do Egito e a travessia do Mar Vermelho,
Êxodo capítulo 14. Moisés finalmente se reencontrou com Zípora e seus filhos. Esse reencontro, registrado em Êxodo capítulo 18, é um momento de grande alegria e união familiar. Jetro, sogro de Moisés, tendo ouvido de todos os prodígios que Deus havia feito por Moisés e por Israel, decidiu levar Zípora e seus 2 filhos para encontrarem Moisés no deserto. Êxodo, capítulo 18. O reencontro de Moisés com Zípora e sua família. Em 1815, esse gesto de Jetro demonstra seu apoio e aprovação ao chamado de Moisés, reconhecendo a mão de Deus em tudo o que havia acontecido. Quando Moisés recebeu a notícia de que sua família estava chegando, ele saiu ao encontro deles. Êxodo capítulo 18, versículo 7. Podemos apenas imaginar a emoção desse momento. Após anos de separação, provações e incertezas, Moisés finalmente podia abraçar sua amada esposa e filhos novamente. As lágrimas de alegria, os sorrisos radiantes e as palavras de amor e gratidão certamente preencheram aquele reencontro. Moisés saudou seu sogro com grande respeito e afeto, inclinando-se e beijando-o. Êxodo capítulo 18, versículo 7. Essa demonstração de honra reflete a estreita relação entre Moisés e Jetro, bem como a gratidão de Moisés pelo apoio e cuidado que Jetro havia fornecido à sua família durante sua ausência. Em seguida, Moisés compartilhou com Jetro todas as maravilhas que Deus havia feito, libertando Israel do Egito e sustentando-os no deserto. Êxodo capítulo 18, versículo 8. Esse testemunho deve ter enchido o coração de Zípora de alegria e orgulho ao ouvir em primeira mão as poderosas obras de Deus através de seu marido. Jetro ficou tão impressionado e comovido com o relato de Moisés que ofereceu sacrifícios a Deus e declarou: "Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses." Êxodo capítulo 18, versículo 11. Esse momento de adoração compartilhada deve ter sido profundamente significativo para Moisés e Zípora, unindo suas famílias e culturas na reverência ao Deus verdadeiro. O reencontro de Moisés e Zípora nos lembra da fidelidade de Deus em unir famílias e cumprir suas promessas. Embora tenham enfrentado longos anos de separação e desafios, seu amor e compromisso mútuos permaneceram fortes, sustentados pela fé no Deus que os havia unido. Essa reunião também destaca a importância do apoio familiar na jornada da fé. Jetro não apenas cuidou de Zípora e seus filhos na ausência de Moisés, mas também ofereceu sábios conselhos a Moisés sobre liderança e delegação. Êxodo capítulo 18, versículo 17. Ter o encorajamento e a sabedoria de entes queridos pode fazer uma enorme diferença quando enfrentamos os desafios do chamado de Deus. Além disso, o reencontro de Moisés e Zípora é um belo retrato da reunião final que aguardamos com nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Moisés saiu ao encontro de sua noiva após uma longa separação, Jesus virá novamente para nos receber para si mesmo. João capítulo 14, versículo 3. Que anelo glorioso devemos ter em nossos corações, sabendo que um dia estaremos face a face com nosso amado, nunca mais para sermos separados. Que o exemplo de Moisés e Zípora nos inspire a confiar na fidelidade de Deus, mesmo em tempos de separação e incerteza. Que seu amor duradouro nos lembre de cultivar relacionamentos familiares fortes, enraizados na fé. E que sua alegre reunião aponte nossos corações para a esperança bem-aventurada de estarmos para sempre com nosso Salvador, unidos em perfeita adoração e amor. Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. Zípora e os desafios no deserto. Após o reencontro com Moisés, Zípora se juntou a ele na jornada pelo deserto, enfrentando os muitos desafios que surgiram durante os 40 anos de peregrinação dos israelitas. Números capítulo 14, versículo 33. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre o papel específico de Zípora durante esse período, podemos inferir que ela desempenhou um papel significativo ao lado de seu marido. Como esposa do líder de Israel,
Zípora provavelmente teve que lidar com as pressões e expectativas que acompanhavam essa posição. Ela pode ter servido como confidente e conselheira de Moisés, oferecendo sabedoria e apoio nos momentos de estresse e dúvida. Sua presença constante deve ter sido uma fonte de conforto e encorajamento para Moisés, enquanto ele carregava o peso da liderança. Liderança e os desafios de Zípora. Zípora também teria enfrentado os mesmos desafios físicos que o resto dos israelitas: a escassez de água e comida, o calor escaldante do deserto e a constante ameaça de povos inimigos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 15. Ela teria tido que confiar na provisão diária de Deus, assim como todos os outros, dependendo do maná e das codornizes que o Senhor providenciava. Êxodo capítulo 16. Como mãe, Zípora teria se preocupado com o bem-estar de seus filhos, Gerson e Eliezer, enquanto eles cresciam no ambiente desafiador do deserto. Ela teria se esforçado para criar um senso de normalidade e estabilidade para eles, mesmo em meio à constante mudança e incerteza. Seus meninos teriam aprendido valiosas lições de fé e perseverança, vendo seus pais dependerem de Deus em todas as circunstâncias. Como membro da família sacerdotal, por seu casamento com Moisés, um levita, Zípora teria participado dos rituais e festivais religiosos que marcavam a vida dos israelitas. Levítico capítulo 23. Ela teria ensinado a seus filhos a importância de adorar e honrar ao Senhor, transmitindo as tradições e mandamentos que Deus havia dado a seu povo. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. A fé e resiliência de Zípora. Uma das características mais marcantes de Zípora é sua fé inabalável e resiliência diante das adversidades. Embora enfrentasse inúmeros desafios como esposa de Moisés e membro da comunidade israelita no deserto, ela demonstrou uma confiança constante em Deus e uma determinação em permanecer fiel a Ele. Essa fé se manifestou desde o início de seu relacionamento com Moisés, quando se casou com um fugitivo hebreu que havia deixado para trás uma vida de privilégios no Egito. Êxodo capítulo 2, versículos 15 a 21. Zípora demonstrou uma profunda confiança na soberania e provisão de Deus. Ela abraçou seu novo papel como esposa e mãe, mesmo em circunstâncias incertas. Mais tarde, quando Moisés foi chamado por Deus para retornar ao Egito e libertar os israelitas, Êxodo capítulo 3, versículo 4, Zípora novamente demonstrou sua fé. Ela apoiou a missão de seu marido, mesmo que isso significasse enfrentar perigos e separação. Sua disposição em realizar a circuncisão de seu filho, Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26, também aponta para sua obediência e reverência a Deus. Durante os longos anos no deserto, a fé de Zípora deve ter sido testada muitas vezes. Diante da escassez de recursos, das murmurações do povo, Números capítulo 14, versículo 2, e até mesmo da rebelião contra a liderança de Moisés, Números capítulo 12, ela teve que escolher confiar na fidelidade de Deus. Sua resiliência em meio a esses desafios é um testemunho de sua fé, enraizada na natureza imutável de Deus. Podemos imaginar Zípora orando por seu marido, seus filhos e toda a comunidade de Israel. Ela deve ter buscado a força e a sabedoria de Deus para cada dia, confiando em suas promessas e lembrando-se de seus poderosos atos de libertação. A resiliência de Zípora também é evidente em sua capacidade de se adaptar e perseverar em circunstâncias desafiadoras. Como uma midianita casada com um hebreu, Êxodo capítulo 2, versículos 16 a 21, ela teve que navegar pelas complexidades de unir duas culturas diferentes. Sua disposição em abraçar o povo e a fé de Moisés demonstra sua flexibilidade e coragem. Além disso, como mãe criando filhos no deserto, Zípora teve que ser engenhosa e determinada
para prover para suas necessidades físicas e emocionais. Sua força e criatividade em meio à escassez são um testemunho de sua resiliência inabalável. O legado de Zípora. Embora Zípora não seja uma das figuras mais proeminentes na Bíblia, seu impacto e legado são significativos. Através de sua vida de fé, coragem e dedicação, ela deixou um exemplo duradouro para todas as gerações que a seguiram. Talvez um dos aspectos mais importantes do legado de Zípora seja seu papel como esposa e mãe. Seu compromisso com Deus, sua família e seu povo continua a inspirar aqueles que enfrentam desafios semelhantes, mostrando que a fé e a resiliência podem transformar vidas e deixar um impacto eterno. Liderança e os desafios de Zípora. Zípora também teria enfrentado os mesmos desafios físicos que o resto dos israelitas: a escassez de água e comida, o calor escaldante do deserto e a constante ameaça de povos inimigos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 15. Ela teria tido que confiar na provisão diária de Deus, assim como todos os outros, dependendo do maná e das codornizes que o Senhor providenciava. Êxodo capítulo 16. Como mãe, Zípora teria se preocupado com o bem-estar de seus filhos, Gerson e Eliezer, enquanto eles cresciam no ambiente desafiador do deserto. Ela teria se esforçado para criar um senso de normalidade e estabilidade para eles, mesmo em meio à constante mudança e incerteza. Seus meninos teriam aprendido valiosas lições de fé e perseverança, vendo seus pais dependerem de Deus em todas as circunstâncias. Como membro da família sacerdotal, por seu casamento com Moisés, um levita, Zípora teria participado dos rituais e festivais religiosos que marcavam a vida dos israelitas. Levítico capítulo 23. Ela teria ensinado a seus filhos a importância de adorar e honrar ao Senhor, transmitindo as tradições e mandamentos que Deus havia dado a seu povo. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. A fé e resiliência de Zípora. Uma das características mais marcantes de Zípora é sua fé inabalável e resiliência diante das adversidades. Embora enfrentasse inúmeros desafios como esposa de Moisés e membro da comunidade israelita no deserto, ela demonstrou uma confiança constante em Deus e uma determinação em permanecer fiel a Ele. Essa fé se manifestou desde o início de seu relacionamento com Moisés, quando se casou com um fugitivo hebreu que havia deixado para trás uma vida de privilégios no Egito. Êxodo capítulo 2, versículos 15 a 21. Zípora demonstrou uma profunda confiança na soberania e provisão de Deus. Ela abraçou seu novo papel como esposa e mãe, mesmo em circunstâncias incertas. Mais tarde, quando Moisés foi chamado por Deus para retornar ao Egito e libertar os israelitas, Êxodo capítulo 3, versículo 4, Zípora novamente demonstrou sua fé. Ela apoiou a missão de seu marido, mesmo que isso significasse enfrentar perigos e separação. Sua disposição em realizar a circuncisão de seu filho, Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26, também aponta para sua obediência e reverência a Deus. Durante os longos anos no deserto, a fé de Zípora deve ter sido testada muitas vezes. Diante da escassez de recursos, das murmurações do povo, Números capítulo 14, versículo 2, e até mesmo da rebelião contra a liderança de Moisés, Números capítulo 12, ela teve que escolher confiar na fidelidade de Deus. Sua resiliência em meio a esses desafios é um testemunho de sua fé, enraizada na natureza imutável de Deus. Podemos imaginar Zípora orando por seu marido, seus filhos e toda a comunidade de Israel. Ela deve ter buscado a força e a sabedoria de Deus para cada dia, confiando em suas promessas e lembrando-se de seus poderosos atos de libertação. A resiliência de Zípora também é evidente em sua capacidade de se adaptar e perseverar em circunstâncias desafiadoras. Como uma midianita casada com um hebreu, Êxodo capítulo 2, versículos 16 a 21,
Ela teve que navegar pelas complexidades de unir duas culturas diferentes. Sua disposição em abraçar o povo e a fé de Moisés demonstra sua flexibilidade e coragem. Além disso, como mãe criando filhos no deserto, Zípora teve que ser engenhosa e determinada para prover para suas necessidades físicas e emocionais. Sua força e criatividade em meio à escassez são um testemunho de sua resiliência inabalável. O legado de Zípora. Embora Zípora não seja uma das figuras mais proeminentes na Bíblia, seu impacto e legado são significativos. Através de sua vida de fé, coragem e dedicação, ela deixou um exemplo duradouro para todas as gerações que a seguiram. Talvez um dos aspectos mais importantes do legado de Zípora seja seu papel como esposa e mãe. Seu compromisso com Deus, sua família e seu povo continua a inspirar aqueles que enfrentam desafios semelhantes, mostrando que a fé e a resiliência podem transformar vidas e deixar um impacto eterno. O compromisso de Zípora com Moisés. O compromisso de Zípora com Moisés, mesmo em meio a desafios e separações, é um testemunho da santidade e importância do casamento. Ela demonstrou o que significa ser uma verdadeira parceira, oferecendo apoio, encorajamento e amor sacrificial. Como mãe, Zípora deixou um legado de fé para seus filhos, Gerson e Eliezer. Através de seu exemplo e instrução, ela os ensinou a confiar e obedecer a Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. Seu compromisso em criar filhos na fé é um modelo para a paz em todos os lugares, destacando a importância crucial de transmitir a verdade de Deus para a próxima geração. Lições da história de Zípora para os dias de hoje. A história de Zípora pode parecer distante de nossas experiências modernas, mas as verdades espirituais e as lições que podemos extrair de sua vida são atemporais e profundamente relevantes para os dias de hoje. Assim como ela confiou no Senhor durante os altos e baixos de sua jornada, somos chamados a ancorar nossas vidas na fidelidade imutável de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Em um mundo marcado por incerteza, mudança e desafios, a fé em Cristo é nosso fundamento firme, segundo Coríntios capítulo 1, versículo 20. Zípora também nos ensina o valor da perseverança e resiliência diante das provações. Assim como ela enfrentou dificuldades no deserto e períodos de separação de seu marido, nós também encontraremos obstáculos e provações em nossa caminhada com Deus. No entanto, somos encorajados a perseverar, sabendo que Deus está conosco e que Ele usa nossas lutas para nos fortalecer e refinar nossa fé. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Outro ensinamento poderoso da vida de Zípora é a importância de construir um casamento e uma família centrados em Deus. Seu compromisso com Moisés e seus filhos, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras, é um modelo para os lares cristãos de hoje. Somos lembrados de que nossos relacionamentos mais próximos devem ser caracterizados por amor, fidelidade e um compromisso compartilhado de seguir a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 20 e capítulo 6, versículo 4. Além disso, o exemplo de Zípora como uma estrangeira que abraçou a fé no Deus de Israel nos lembra que o Evangelho é para todas as pessoas, independentemente de sua origem étnica ou cultural. Romanos capítulo 1. Somos chamados a alcançar aqueles que são diferentes de nós com o amor e a verdade de Cristo, reconhecendo que, em sua família, todas as divisões terrenas são superadas. Colossenses capítulo 3, versículo 11. O tesouro de sabedoria na história de Zípora. A história de Zípora nos oferece um tesouro de sabedoria e encorajamento para a nossa caminhada de fé hoje. Que sua vida nos inspire a buscar uma fé mais profunda, a valorizar nossos relacionamentos, a servir com fidelidade
e a manter nossos olhos firmemente fixos na esperança eterna que temos em Cristo. Ao enfrentarmos os desafios e provações da vida, que nos lembremos de que não estamos sozinhos. O mesmo Deus que sustentou Zípora em sua jornada está conosco, oferecendo sua graça, força e orientação a cada passo do caminho. Isaías capítulo 41, versículo 10. Que a coragem, a resiliência e o compromisso inabalável de Zípora sejam um farol para nós, iluminando o nosso caminho e nos inspirando a viver vidas que honrem e glorifiquem a Deus. Que sua história nos lembre de que não importa quão insignificantes possamos nos sentir, nossas vidas podem ter um impacto duradouro quando vividas em obediência e submissão ao Senhor. Deus, muitas vezes, opera nos bastidores através daqueles que podem não receber reconhecimento ou aclamação dos homens. O serviço fiel e o apoio constante de Zípora a Moisés foram vitais para o cumprimento do plano de Deus para Israel. Embora seu nome raramente seja mencionado, seu exemplo destaca a importância de construir um casamento e uma família alicerçados na fé. Apesar das muitas pressões e desafios que enfrentaram, Moisés e Zípora mantiveram seu compromisso um com o outro e com Deus. Não importa quais tempestades possamos enfrentar, é em nossos momentos mais desafiadores que nossa fé é mais profundamente testada e refinada, moldando-nos à imagem de Cristo. Ao seguirmos o exemplo de Zípora e nos entregarmos completamente a Deus, podemos confiar que nossas vidas, não importa quão pequenas ou insignificantes possam parecer, terão um impacto duradouro para a eternidade. Pois é através de nossa fidelidade nas coisas pequenas que Deus realiza seus grandes propósitos, transformando nossas histórias em testemunhos de sua graça e poder. Que a história de Zípora continue a ecoar através dos séculos, inspirando cada nova geração de crentes a abraçar uma fé mais profunda, uma obediência mais corajosa e uma devoção mais inabalável ao Deus que nos chama para segui-lo, não importa o custo. E que nossas próprias vidas sejam um reflexo desse mesmo compromisso, brilhando como luzes em um mundo escuro, apontando sempre para a esperança e a verdade encontradas em Cristo.